Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor a respeito da multiplicação de pães e do que os discípulos não entenderam. Essa discussão aconteceu no capítulo 16 de Mateus, quando Jesus diz que eles deveriam ter cuidado com o fermento dos fariseus e também dos saduceus, e eles começaram a discutir achando que Jesus estava falando isso porque eles não levaram o pão, né? Não levaram pães, né? Aí Jesus diz assim para eles: vocês não se lembram do que aconteceu da primeira multiplicação, da qual Jesus está se referindo em Mateus capítulo 14. Não se lembra de quantos pães foram multiplicados e quantas pessoas comeram? Vocês não se lembram da segunda multiplicação, de quantos pães tinham e quantas pessoas comeram? Aí ele fala assim: não se trata de pães, não é de pão que eu estou querendo falar, estou falando do fermento, para tomar cuidado com o fermento. E essa narrativa, essa definição do texto está em Mateus capítulo 16, versículo 11, Mateus 16, 11. Então vamos lá, o que foi que os discípulos não entenderam? Que muita gente não entende. Quando Jesus diz assim, vocês não percebem o que aconteceu na primeira multiplicação? Foram 5 pães e 2 peixinhos, e 5 pães e 2 peixinhos, mais de 5.000 pessoas comeram, 7.000, não me lembro bem, mas o que importa é que sobraram 12 cestos de pães. Na primeira multiplicação, sobraram 12 cestos de pães. Aí ele fala, e na segunda? Na segunda, eram 7 pães e alguns peixinhos, e sobraram 7 cestos de pães. Aí Jesus diz, você não entende o que está acontecendo? Não é de pão que eu estou falando do fermento. E os discípulos entenderam que era o fermento, mas não entenderam a mensagem, que seria para os dias de hoje, né? E por dias que ainda virão, para todos os dias, desde Cristo na terra até o dia da sua volta. Então, o que nós podemos entender aqui claramente é o seguinte: na primeira multiplicação, todos que estavam ali comeram e sobraram 12 cestos. Ou seja, todos ali comeram e ainda daria para comer toda as 12 tribos de Israel. Ou seja, o que Jesus fizer ali também alimentaria, se desejasse, todo o Israel. Ou seja, o pão que Jesus multiplica, ou seja, a sua palavra, que se renova a cada dia, é suficiente para salvar todo Israel. Mais do que suficiente para salvar todo Israel. Na segunda multiplicação, sobram 7 cestos. Aqui é interessante porque se discute muito a respeito de quantos continentes existem. Uns dizem que é 6, outros 7, 8, tem até quem diz que é 9. Então na mediana fica 7. Então o que Jesus está dizendo? O pão que eu multipliquei e todos comeram, e sobraram 7 cestos, Jesus está dizendo que a sua palavra, o pão da vida, é mais do que suficiente para alimentar os 7 continentes em toda a sua existência. É somente isso que Jesus está dizendo. Que o que ele faz, a sua palavra dada a nós, é mais do que suficiente. Você não precisa estar preenchendo com algumas coisas. Você não precisa estar preenchendo com correntes de campanhas de orações, corrente da prosperidade, campanha do óleo, do azeite, campanha da vassoura. Não precisa nada disso. A palavra de Cristo é mais do que suficiente para saciar a fome
de qualquer pessoa em qualquer lugar desse planeta, de todas as pessoas, de todos os continentes desse planeta. A palavra do Senhor é mais do que suficiente para isso. Mas ele diz, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, porque nas duas multiplicações, os discípulos estavam preocupados como ir à cidade comprar pão para alimentar aquelas pessoas. Então estavam pretendendo alimentar aquela pessoa buscando recurso na cidade, buscando recurso nos homens. Mas Cristo já tinha o recurso. Porque quando alguém quer se alimentar das coisas desse mundo, tem que buscar através dos homens, através das civilizações, dos países, das organizações, seja lá o que for. Mas quem quiser se alimentar do pão da vida, que é Cristo, só precisa estar com Cristo. E não precisa ir a nenhum outro lugar. No momento que a pessoa se arrepende e quer conversar com Cristo, Cristo já se faz presente pelo Espírito Santo e não é necessário ir buscar alimento dos homens, porque esse alimento, o fermento que tem nele, torna o que você acha que é grande, que mas na verdade é pequeno. Está com uma formação aumentada, mas o seu conteúdo é muito pequeno. Mas o pão que Jesus oferece, o pão sem fermento, ele é natural. Ele não vai causar nada na sua vida espiritual. Como o fermento causa na vida material, tem pessoas que têm problema com fermento, o fermento causa gases, algumas outras coisas de intestino, né? E espiritualmente, o pão que é Cristo vai causar nada disso. Ele vai machucar aonde está o pecado. E ele vai alimentar a alma que está faminta. Essa é a interpretação de Cristo. Não busca o pão que tem o fermento dos fariseus, ou seja, não busque alimentar-se, viver-se, buscar entendimento nos homens, porque os homens, eles enfeitam, eles enfatizam o que eles têm para ensinar, porque se eles não fizerem assim, pessoas não vão se interessar. Mas busque entendimento, busque alimentar-se espiritual em Cristo, porque o pão que Cristo dá, aquele pão que ele mesmo disse, quem comer do pão que eu lhe der, não terá mais fome. Assim também quem beber da água que eu lhe der, não terá mais sede. O pão vivo que desceu do céu, Cristo disse, eu sou o pão vivo. Aquele que comer da minha carne tem comunhão comigo e eu com ele. É isso que Jesus está dizendo. O que ele tem, a sua palavra, viva e poderosa, é suficiente para alimentar todo o Israel e também todas as pessoas em todos os continentes, em todo esse mundo. Essa é a explicação de Jesus, mas que parece que até um tanto os discípulos não entenderam. Pode ter entendido mais tarde com a descida do Espírito Santo, mas no momento ainda ficaram em dúvida. Mas você não pode ficar em dúvida, porque o que Jesus está dizendo aqui, que a palavra dele, viva e eficaz, é suficiente para você e para qualquer pessoa que assim desejar, sem necessitar das coisas desse mundo. Eu não estou dizendo que você não deva mais viver nesse mundo socialmente, porque você precisa trabalhar, você precisa comer. Eu falo entendimento para a sua alma. Entendimento para a sua alma. O que os homens trazem através de filosofia, ensinamentos, meditações, religiões, ensino, seitas e por aí vai, nada disso serve. Nada disso serve. Isso é pura enganação. Mas o pão vivo que desceu do céu, que é Cristo, é mais do que suficiente para alimentar você, a sua casa e toda a humanidade existente hoje e os que virão. Essa é a explicação de Cristo para os discípulos e para nós nos dias de hoje. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus
os abençoe sempre.